E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que com saúde. Então, vamos para a aula 3, falar sobre potenciômetro. Hoje, então, vai ser um vídeo muito bacana. Eu vou deixar só um trechinho no LinkedIn e o restante do vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo. Você vai lá no YouTube assistir, tá bom? Vamos lá? Então, tá bom. Vamos falar de potenciômetro. Bom, o Actuator Control Board trabalha com um potenciômetro, como a gente falou no primeiro vídeo. E a função dele é dar um feedback posicional da junta, né? Da função. Então, vamos um pouquinho de introdução para a gente poder entender melhor como funciona o potenciômetro do manipulador Kona. Bom, sinais de feedback de posicionamento pode ser construído com diversas tecnologias, através de sinais analógicos, tacômetros, resolvers, encoders seno-cosseno, sensores de efeito Hall analógicos e, como no nosso caso, potenciômetros. Dispositivos digitais de trens de pulso, encoders incrementais, sensores de efeito Hall digitais. E dispositivos de comunicação serial, encoder Hyperface, interface de alta performance, até 23 bits de resolução a cada revolução, ou seja, a cada volta. Encoders INDAT, que é encoder de dados, encoder SSI, interface serial síncrona, e encoder BIS, Bidirectional Serial Síncrono. Faltou aqui um I, tá? Mas vamos passar, vamos continuar. O que é um potenciômetro? Acho que é bom a gente estar falando principalmente para o pessoal que não tem afinidade ou conhecimento eletroeletrônico, então a gente vai falar rapidinho do que é um potenciômetro para facilitar o nosso entendimento. Bom, o potenciômetro é um elemento resistivo ajustável, tendo no mínimo 3 terminais, possuindo um cursor móvel na conexão central. Então a gente pode ver aqui que nós temos 3 terminais, aqui está um dos símbolos dele, tá? Então nós temos o terminal 1 e 3, que estão ligados a uma trilha resistiva, e temos o terminal 2, que é o terminal central, que passeia por essa trilha resistiva. Então, daqui até esse lado de cá, eu tenho um valor de resistência total. Por exemplo, se daqui do ponto 1 até o ponto 3 eu tenho um valor de resistência de 1000 ohms, o cursor estando na metade, 500 ohms. Se eu tiver no cursor, na minha pista, uma resistência de 10 ohms, o cursor central no meio vai estar marcando a metade. Se eu trouxer esse cursor para o lado de cá e medir do ponto 1 para o ponto 2, no ponto 2 vai me dar 0 ohm. E se eu pegar esse cursor e levá-lo todo para a posição 3, então do 1 para o 2, eu vou medir a mesma coisa que se eu tivesse do 1 para o 3. Então, se eu tenho um potenciômetro de 100 ohms, eu vou ter aqui do pino 1 ao pino 3, eu vou medir 100 ohms. Se eu pegar o meu potenciômetro, colocar ele, a pista central, toda virada para o lado 3, do pino 3, do 1 para o 2, eu também vou medir 100 ohms. Então, eu consigo ter, através de um posicionamento mecânico, um valor de resistência. Então, o potenciômetro é isso, é como transdutor de posição, ou seja, transforma uma situação posicional em um valor de resistência que vai depender do componente que você está utilizando. Bom, e o que é um transdutor? Transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. No nosso caso, posicionamento mecânico, deslocamento em resistência elétrica. Vamos ver como é que funciona um potenciômetro na teoria? Então, aqui a gente fez desenho de uma simulação de um potenciômetro de 100K, ou seja, 100.000 ohms, ligado a uma fonte de tensão mais 5 volts
de um lado, vamos dizer, chamar esse terminal 1, no terminal 3 ligado ao GND, terra. No pino central, está no momento no meio do caminho entre os 5 volts e o GND. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter no meio exatamente 2,5 volts. Se eu jogar minha resistência para a terra, olha o valor da tensão na minha saída. Quase 0 volts. 25 milivolts. Se eu pegar e jogar toda a minha resistência para o lado mais 5 volts, eu vou ter ali os quase 5 volts. Pô, Alex, por que eu não tenho os 5 volts certinho? Porque todo potenciômetro, apesar dele ter um valor fixo, na prática eu vou ter uma variação, uma tolerância máxima. Essa tolerância depende do dispositivo. Para dispositivos mais precisos, pode ser uma tolerância de menor que 1%. Dispositivos menos precisos, pode ser de até 10%, 20%. Então depende muito do fabricante e do tipo, tá, de potenciômetro que você vai usar, tá bom? Então, se eu virar, então, mais uma vez, se eu pegar o meu cursor, trouxer todo ele para pino 1, eu vou ter o valor de 5 volts, porque eu não tenho resistência nenhuma. Se eu trouxer para o outro lado, eu vou estar ligando ele praticamente ao meu terra, então eu vou ter 0 volts. Vamos tentar ver isso na prática? Vamos lá. Montei um circuitinho com um potenciômetro, né, rotativo, porque ele gira. Eu tenho potenciômetros rotativos e lineares, que eles vão excursionar, tá, linearmente, e tem um rotativo, que vai girar no próprio eixo, como a gente está vendo aqui na foto. Então, aqui na foto, nós temos um potenciômetro rotativo, igualzinho que está na mesa. Só que aqui a gente tem um potenciômetro no valor de 100K, mas isso indifere, tá, o valor para a tensão. Então, vocês vão estar vendo aqui do lado, né, da tela, a minha fonte de alimentação em 5 volts com 100 miliamperes, que é o suficiente para a gente estar fazendo teste. E aqui está ligado o meu multímetro. Eu já zerei ele, a gente está vendo ali 0.022, significa que o meu potenciômetro, ele está virado todo para o terra. Agora eu vou girá-lo no outro sentido e vocês vão ver que a tensão começa a subir até chegar aos 5 volts. Olha lá, 4.999, praticamente 5 volts. Então, esse potenciômetro aqui está com um valor muito bom. Ele é novo, ele não foi muito utilizado. Então, a pista aonde a gente viu aqui no desenho, essa pista aqui, ela não está gasta. Porque de tanto você passear para um lado e para o outro, corre o risco de você danificar a pista, porque isso aqui é uma pista resistiva, a base normalmente de carbono, tá? Esses potenciômetros pequenos. Então, de tanto passear para um lado e para o outro, você acaba gastando. É muito comum você ver isso em equipamentos que utilizam controle de volume. Depois de alguns anos de utilização, você vai ver que ele começa a escutar um chiado. E aí você usa um WD ou um limpa-contato ali na pista e costuma resolver o problema. Resolve por um breve momento, às vezes dias, semanas, até mesmo alguns meses, mas ele vai voltar a chiar. O que é isso? É sujeira. Então a gente pôde ver aí na nossa fonte e no nosso multímetro que o potenciômetro funciona dessa maneira. Eu gostaria de estar mostrando para vocês o potenciômetro utilizado no nosso amigo, tá? Conan. Esse aqui é o transdutor utilizado, tá vendo? Olha só que bacana. Então, aqui eu tenho a conexão do lado de cá, pinos 1, 2 e 3, e aqui eu tenho o corpo. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho um ímã. Eu tenho um ímã que vai excursionar por toda a extensão
do meu transdutor. Olha o que eu tenho dentro. Esse aqui eu desmontei para a gente poder estar verificando como é que ele funciona. Olha só. Eu tenho pistas de carbono no interior dele e tenho é como se fosse um trilho e um carrinho aqui que excursiona por toda a extensão aqui do trilho. Olha, que engenhoso. Então, você que nunca abriu um sensor desse, ele funciona assim. Então, esse cara aqui corre aqui por dentro. E como é que ele corre? Como ele tem um ímã aqui dentro, quando eu aproximo um ímã maior, ele é polarizado e aí ele segue em direção que você determinar. Então, quando você tem um ímã, um transdutor bom, como esse aqui, que a gente vai fazer experiência com ele também, você coloca ele aqui dentro, o que você está fazendo é arrastando aquele amiguinho para cima e para baixo. Então, você arrasta ele, deixa eu botar aqui, para cima e para baixo. E aí ele vai excursionar. Quem montou uma função dessa daqui sabe como é que funciona. Então, esse cara aqui dentro está correndo. Esse cara está aqui dentro. Correndo para cima e para baixo, graças a esse ímã que a gente acabou de ver aqui. Bom, então isso aqui é um ímã bastante forte. Tem que tomar cuidado na hora de estar montando o braço, porque tem posicionamento, tá? Então, vamos tomar bastante cuidado no momento em que você for colocar esse potenciômetro lá. Aqui a gente pode ver também os terminais do potenciômetro. Vamos fazer o teste com ele também. Então, eu vou tirar daqui agora. Vou colocar o positivo de um lado, pino 1. Vou colocar o negativo no pino 3. Lembrando que esse transdutor aqui está ok. Vou pegar aqui, esse aqui é meu positivo. Vou botar no centro. E vou pegar meu negativo e vou colocar junto do outro. Tá? Então tá com 5 volts. Deixa eu tirar esse fio aqui da frente. Para vocês poderem ver melhor a minha cara feia. Depois de algumas falhas técnicas, a gente conseguiu aqui montar o nosso amiguinho, tá vendo? Aqui, centraliza. Muito bem. E aí a gente pode estar vendo ali o posicionamento do meu transdutor. Então, olha só. Eu vou deslocar ele. E ele vai fazer com que a tensão diminua e aumente. Olha só, fantástico, né? Então, é isso aqui que acontece. O feedback de posicionamento do Conan funciona desse jeito. Então, eu tenho um resistor linear, na qual eu tenho um ímã, que percorre um trajeto determinado e que vai fazer variar a minha tensão. Lembrando que, de um lado eu tenho 5 volts, do outro lado pino 3, 0, e no centro é onde eu tiro o sinal de referência. Ok, pessoal? Então, aqui está, na prática, como funciona o nosso amiguinho. A gente vai passar agora para o próximo slide, que é a conexão desse rapaz aqui. Bom, vamos lá. Aqui agora a gente pode ver a placa, actuator, controller board. O local onde é conectado
o meu potenciômetro. E qual eu tenho? Pino 1, mesmo jeito que a gente viu na aula 1, 5 volts. Pino 2, ground, terra ou referência GND. Pino 3, a saída. A saída variará entre 0 mais 5 volts e será convertida em um sinal digital para processamento. O potenciômetro, lembre-se, né? Lembrando aqui para quem não está acostumado com o Conan, nós temos dois tamanhos de potenciômetro. Um pequeno, de 2,6 polegadas, que se eu medir entre os pinos 1 e 3, ele vai me dar aproximadamente 4,2 k ohms, ou 4.200 ohms. E tem um potenciômetro de 6 polegadas, que tem uma resistência ohmica total de aproximadamente 8,4 k ohms, ou também 8.400 ohms, ou seja, o dobro do menor. Então eu tenho aqui o nosso amiguinho, aonde é conectado. Bom? Bem, uma outra coisa interessante é entender que o nosso sistema ele não vai identificar o sinal analógico, porque ele precisa ser processado pela superfície, pelo master. Então, eu tenho que colocar um sinal, transformar em sinal digital. Então, eu pego esses 5 volts e transformo em sinal digital. Como é que funciona isso? Vamos lá. Muito bem. Então, aqui a gente também tem no simulador um circuito que está fazendo a conversão analógico para digital. Esse rapaz aqui é um conversor AD, ou seja, Analog Digital Converter. Então, ele tem aqui 8 bits de dados na sua saída. Então, para cada nível de tensão, eu vou ter 1 bit de dados aqui. Lembrando que isso aqui é uma linguagem binária, né? 0 e 1, na qual eu estou representando aqui por LEDs. Então, toda vez que eu mexer no meu potenciômetro aqui, eu vou ter uma variação de tensão na qual vai fazer as minhas saídas variarem digitalmente. Então, se eu tenho 0 volts, minha saída toda é 0. Se eu tenho próximo de 5 volts, a minha saída total vai ser tudo em 1. Então, repetindo a mesma coisa, 5 volts, GND, o meu potenciômetro. Aqui eu tenho um amplificador operacional para dar ganho de corrente e também isolar o circuito de entrada e saída. Vocês, quando a gente estiver lá na frente falando dos circuitos integrados da placa, a gente fala um pouquinho rápido do amplificador operacional, não é o intuito de dar treinamento de amplificadores operacionais, mas aqui a gente já consegue entender. Então, minha resistência está virada para 0, para terra, e conforme eu pego a minha resistência aqui e trago ela para o positivo, eu vou mudando a minha saída. Olha que bacana. Então, com isso, o meu sistema digital, o meu processamento, consegue entender que eu tenho uma mudança de posição. Então, para a posição recolhido, vamos dizer que o sinal é 0, 0, 0, 0. Para o meu sistema todo estendido, vai ser 1, 1, 1, 1, 1. Ok? Então, é assim que funciona e o meu circuito passa a entender o posicionamento digitalmente. Então, eu tenho um sensor de posicionamento linear, resistivo, um amplificador operacional e um conversor analógico digital. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria estar falando com vocês de potenciômetro por enquanto. Quando nós falarmos de circuitos integrados, vai ficar mais fácil, nós vamos fazer leituras de tensões e etc. E vai ficar mais fácil de entender o que vem depois através desse conhecimento aqui, tá bom? Pessoal, eu não gosto de ficar pedindo like, essas coisas, poxa, mas vê se dá uma força. A gente fica sabendo se os vídeos estão surtindo o efeito desejado, que é o quê? Ensinar vocês. A minha intenção é passar conhecimento, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!